Isso, por exemplo, na Minnesota, disse assim: essa lei é injusta, nós não vamos obedecer. O que acontece se não obedecer? O que acontece? Vai ser punido por multas, $1 milhão. Se não puder pagar, vai dar cadeia. Ou fechar os hospitais, as clínicas, etc. A gente nunca imaginou que nesse país da liberdade, tal coisa aconteceria. Por que isso aconteceu? Como o Papa descreveu bem, a nossa cultura está sendo descristianizada. E ele disse também outra coisa, que essa descristianização afeta não somente o mundo político, econômico, etc., mas também dentro da Igreja Católica. E o Papa João Paulo II chamou isso de os católicos de restaurante. Católicos à la carte. Quando nós escolhemos da igreja o que a gente quer obedecer e deixa de lado o que não quer obedecer. É como pega um restaurante à la carte, pega o menu, né? Eu quero isso, não quero aquilo, não. Então, alguém diz, por exemplo, não, a gente tem que haver isso todo domingo, isso tem que ir, não tenha dúvida. Esse negócio de não ter divórcio e recasamento, isso eu não aceito. Ou alguém vai dizer, não, tem que ajudar a igreja, tem que dar dinheiro, pois é, ajudar as missões e tal, ajudar os pobres, por exemplo. Mas esse negócio de não ter mulher padre, não, isso não pode ser. E assim por diante, cada um faz o que quer e escolhe o que quer. E o Papa João Paulo II chamava isso católico de restaurante, ou em inglês de cafeteria catholic. Então, quando o Papa Bento foi eleito, eu morava na Austrália naquele tempo ainda, e tinha uma fotografia dele com os braços abertos, foto famosa, e embaixo está escrito assim: atenção, católico de restaurante, o restaurante fechou. E é isso justamente o que nós queremos ver. O restaurante fechado. Queremos ver que do púlpito da igreja, todo aquilo que nosso Senhor ensinou, seja transmitido para o mundo todo. Nosso Senhor deu um mandamento aos primeiros apóstolos, quando ele disse: ide e pregai a todas as gentes, ensinando a eles a obedecer tudo aquilo que eu vos ensinei. Tudo. Nosso Senhor não criou a ideia do restaurante. Isso é uma criação moderna de hoje em dia, em que entre nós católicos. E aqui entra um problema que eu vou tratar agora. Para muitos católicos, a noção de bem e de mal ficou muito obscura, muito relativa. Eu já encontrei católico que diz assim: você é contra o aborto? Tá bom, seja contra. Não aborto. Eu sou a favor. Respeita a minha opinião. Eu não imponho minha opinião sobre você, não imponho a sua sobre mim. E aí muita gente fica: ih, rapaz, o que é que eu vou dizer? Será que eu estou impondo a minha moral sobre os outros? Muitos aqui não sabem responder essa dúvida. E fica: e agora? Então a lei é o quê? A lei de Deus é relativa? Cada um escolhe? Outros vão dizer: não, a questão é o seguinte, se a lei do Estado aprovar, aí é bom, aí é legal. Outros vão dizer: mas se todo mundo está fazendo alguma coisa, vai ver que é bom, a maioria não pode estar errada. Outros vão dizer: não, cada um tem a sua moral pessoal. Eu vou analisar um por um desses casos, porque para nós, hoje em dia, nós que vivemos aqui nos Estados Unidos, nós não estamos no Brasil, estamos aqui. E nós participamos dessa sociedade. E temos um dever moral, porque nossos filhos crescem aqui. São americanos e viverão aqui. Bem, eu disse que ia ser um desafio, né? E vai ser. Eu morei um tempo no Canadá, mais para o norte aí, né? E faz muitos anos já isso, eu estava indo para um cursinho para aprender francês. Alguém aqui fala francês, não? Vous parlez français, madame? C'est merveilleux, c'est fantastique. Nous ne vamos pas parler plus tard, on va parler ensemble plus tard, sem dúvida. Francês é uma língua linda, linda. Em francês a gente pode xingar o pessoal e ele agradece por ter xingado. É uma maravilha. Mas enfim, eu fui lá aprender francês. E havia uma manifestação de rua, eu creio que foi a Jane Fonda que estava chefiando, contra a caça aos bebês foca. Bebês da foquinhas. Que no fim do inverno no Canadá, os caçadores vão para o norte, no meio da neve, e a foquinha nasceu, eles matam a foquinha para tirar a pele, para fazer casaco de pele. Né? É uma pele delicada, muito bonita e tal, e custa uma fábula de dinheiro. E a Jane Fonda, creio que foi ela, e o resto do pessoal estavam furiosos. Coisa desumana, matar o coitadinho do animal. Para quê? Para abanar a vaidade dessas mulheres burguesas. E todo mundo dizia: não, pode. Havia um billboard,
Outdoor. Meu Deus, eu esqueço tudo dele já. É, isso aí, um outdoor. Outdoor, em inglês também é outdoor, né? Que mau conselho é esse? Um anúncio público que tinha uma fotografia de uma mulher assim, bem elegante, com uma sapato de salto alto e puxando assim um casaco de pele e deixava uma trilha de sangue no chão. E dizia assim, para fazer um casaco é preciso utilizar 10 animais, mas basta um só para usar o casaco. Interessante, né? Ora, uma semana depois, na mesma rua St. Catherine, em Montreal, havia uma manifestação defendendo o aborto livre e legal. Agora eu lhe pergunto, eu dou $10 mil aqui a quem responder essa pergunta. Por que o bebê da foca deve ter a vida defendida pela lei, mas o bebê dos homens não? Por quê? O aborto hoje em dia, senhora, é dinheiro à vontade. O Planned Parenthood dos Estados Unidos fatura $milhões com aborto. Aborto não é de graça, não. Eles vendem a pornografia, promovem a promiscuidade nos jovens, promovem a contracepção. Quando não funciona a contracepção, você fica grávida, eles promovem o aborto. É tudo ganham dinheiro com isso. Portanto, não é essa a razão. Mas por que um animal? Aqui nos Estados Unidos, se você roubar o ovo de uma águia, aquela águia americana, bald eagle, ou se quebrar, sabe quanto custa a multa? Fine em inglês também. A multa. Só falar mais, você vem aqui mais frequentemente para praticar em português. $25 mil e mais um tempo na cadeia. Mas se mata mais americanos nas cinturas nesse país cada ano, muito mais do que aqueles que morreram nas Torres Gêmeas. O que aconteceu conosco? O que é que houve com o ser humano? Que a gente dá mais valor à vida de um animal do que ao próprio ser humano. E a gente fala que Adolf Hitler era ruim. O nazismo, coisa horrorosa. Nós perdemos milhões de vidas na Segunda Guerra Mundial para evitar a implantação de um regime horroroso como o nazismo. E vejam bem, o Hitler e o nazismo não mataram só judeu, não. Mataram muitos ciganos, gente que não era desejada. E qualquer criancinha alemã que nascia com qualquer pequeno defeito era eliminada. Eles queriam uma raça perfeita. O que nós fazemos hoje em dia aqui nos Estados Unidos. E acabamos de aprovar agora no Brasil a morte do Ancela. Quer dizer, nós escolhemos quem vai viver, nós não, os políticos. Eles brincam de Deus. Eles brincam de Deus. Terceiro exemplo. Eu sou cidadão australiano, a propósito. Morei na Austrália uns 10 anos. E na Austrália, aqui nos Estados Unidos, não sei se tem aqui no sul, mas mais para o norte, a gente vai de carro, tem aqueles sinais amarelos com a silhueta de um veado. Né? Na Austrália tem um canguru. Porque lá não tem veado, só tem canguru. E canguru é perigoso mesmo. Né? Mas veja como Deus, ao criar a natureza, ao criar a sua obra, Ele manda lições para nós. Sabe que a fêmea do canguru, quando fica grávida, toda gravidez acaba em aborto? Veja que coisa impressionante. Toda gravidez da fêmea do canguru acaba num aborto prematuro. Mas o Joey, como se fala em inglês, o canguruzinho, que é como um feto humano, não parece nada com um canguru, ele sai do corpo materno e vai até aquela bolsa que a canguru, não sei se eles falaram, leva, e ele vai, é cego, é um blob com 4 perninhas assim, cego, e vai crawling, engatinhando, e a mãe canguru, com a unha, faz um caminho do traseiro dela até a bolsa. E o canguruzinho vai lá onde ele acha o leite, ali dentro. Ora, qual é o meu ponto aqui? O canguru, que é um animal tão estúpido que não se pode domesticar, não tem canguru domesticado. A canguru fêmea reconhece a cangurosidade daquele bichinho que está saindo dela. E nós, os seres humanos, não reconhecemos a humanidade do nosso próprio feto. Meu Deus do céu, o que aconteceu conosco?
Perdemos o senso da humanidade. Perdemos. A propaganda do aborto é tão poderosa hoje em dia que se alguém morre num acidente, a gente lamenta, perde uma criança num parto prematuro, ou a gente lamenta e chora, mas eliminar gente inocente. Por que isso? Por causa da descristianização. Perdemos a noção de bem e de mal. Quando o governo aprova uma lei, eu lembro, por exemplo, lembra com uns 15 ou 20 anos atrás, houve aquela revolta de estudantes na China, e o exército foi lá e metralhou todo mundo. Né? No 10º aniversário daquela revolta, eu morava na Nova Zelândia naquele tempo ainda, e havia uma cena de protesto contra a China, diante da embaixada da China. E o embaixador da China saiu e disse assim, não, o que foi feito segundo a lei, tudo era legal. Sim, pode ser legal, mas é bom? Só porque é legal é bom? Não, não é. Ora, hoje em dia, na própria China, existe a lei da ter só um filho. Cada casal só pode ter um filho. É a coisa mais antinatural do mundo. Uma mulher que é vista grávida do seu segundo filho e não tem aquele papel que o governo autorizou aquela gravidez, a criança vai ser abortada. Isso é a China hoje em dia. Tem um website chamado Women Rights Without Frontiers, Direito das Mulheres Sem Fronteiras. Uma senhora chamada Reggie Littlejohn, eu falei com ela na Bélgica no ano passado. E ela faz uma campanha defendendo o direito das mulheres da China. E o governo americano aqui inteiramente silencioso. Ninguém quer falar, ninguém quer saber, deixa lá correr. O que acontece é o seguinte: se o casal chinês só pode ter um filho, eles querem um filho homem. Por quê? Porque a filha mulher vai casar com outra família e vai embora. Quem vai cuidar dos velhinhos? Então tem um aborto sistemático de meninas. Hoje em dia, segundo estatísticas do próprio governo chinês, existem 27 milhões de rapazes na China que não vão casar nunca, que não tem mulher suficiente. Por que isso? Essa cultura de hoje em dia, em que o bem e o mal, tudo ficou relativo. Depende da pessoa, depende do governo. Outros dizem, não, mas se a maioria do pessoal está fazendo alguma coisa, isso a maioria não pode estar errada. Você contra a maioria? Não pode. Isso criou-se um mito de que a maioria tem sempre a razão. Eu lembro um caso, houve uma eleição uma vez, em que havia 2 candidatos. E a maioria, de modo assim, maciço, escolheu um candidato contra o outro, pegou só uma minoria de votos. Logo, a escolha foi bem feita. O tipo que foi eleito chamava-se Barrabás. Barrabás. Maioria? O povo escolheu? Não. Deve ter razão. Não, não tem não. No Brasil temos hoje aquela terrorista lá, que é o nosso presidente, né? Assassina lado de banco. Eu vi a ficha do DOPS dela. E o incrível, por incrível que pareça, há católicos que dizem, não, é assim que vai a coisa. Nós nos esquecemos que a igreja tem uma doutrina social, que os santos padres, desde o Papa Leão XIII, no século XIX, já ensinou como aplicar o evangelho à questão social, econômica, política. Mas, infelizmente, nem todos os bispos passam esse ensinamento para o povo. São muito poucos. Então, o grosso das pessoas não conhecem o catolicismo. A gente conhece a paróquia. Isso sim. Não é preciso haver um estudo muito maior para se conhecer a mentalidade de Nosso Senhor. Como é que Ele quer que os governos sejam praticados, sejam exercidos. Nós rezamos isso no Padre Nosso toda vez. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quer dizer, queremos que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, do modo que é feita no céu. Quer dizer, com perfeição. Se Ele não quer isso, então não reza o Pai Nosso. Nós não dizemos, seja feita a minha vontade. Nós não dizemos isso. Mas na prática, fazemos assim. A gente diz, seja feita a vossa vontade, mas desde que eu esteja de acordo com ela. Isso, meus amigos, é um exame de consciência que a gente faz. Porque o futuro desse país não é um futuro promissor. Infelizmente não é. Aqueles que dizem, a maioria sempre tem razão.
Não funciona. Aquele famoso homem alemão, Adolf Hitler, foi eleito com 90% dos votos